Olá a todos, eu sou o professor Giovanni Lusa, né? Sou professor do Instituto Federal Farroupilha, campus Júlio de Castilhos, né? Atuo na área de olericultura, paisagismo e floricultura, né? Estou trabalhando no campus desde 2008, ou seja, já se passaram 12 anos dessa atividade junto ao campus, né? E nós temos junto ao campus, né, um trabalho muito intenso no que diz respeito à atividade agropecuária, né? Na verdade, nós temos dentro da agropecuária os cursos na modalidade integrado e superior, né? E também temos o curso de alimentos, né? Então, esse trabalho entre alimentos e agropecuária é bastante próximo, né? Inclusive com a promoção de alguns eventos, né? E neste primeiro semestre de 2020, em função deste problema todo da pandemia, né, as nossas atividades estão sendo um pouquinho diferentes, né, algumas diferenças quanto aos anos anteriores, né, e a principal diferença é exatamente essa, né, a promoção dos eventos, só que não mais presencial e através de atividades de videoconferência, né, o home office, palestras online, né? E a proposta inicial desse semestre foi que se organizasse a semana do alimento orgânico, juntamente com o ciclo de palestra do eixo produção alimentícia em conjunta, né, para se tratar de temas próximos, né, ou que se complementem nesse contexto, né. E numa dessas conversas, então, a gente organizou esse ciclo de palestras, né. E conversando com os demais colegas, né, cada um dentro da sua área, eu me propus a trazer um tema, não é novo, né, mas que é, sim, um tema interessante do ponto de vista do conhecimento da população em geral, da comunidade acadêmica, né, visto que eu acho que o objetivo dessas palestras é exatamente isso, né, trazer alguma coisa não necessariamente que se trabalhe no dia a dia, trazer alguma coisa nova, ou simplesmente trazer ao público algumas atividades que são praticadas e que muitas vezes não são de conhecimento de todos, né? E aí que me surgiu a ideia, juntamente com os meus colegas, de se falar um pouquinho da produção de sementes de hortaliças, né? Tendo essa proposta, então, né, foi organizado uma sequência de datas, né, para que se faça esse trabalho, né? E aí eu, nesse intervalo de tempo, acompanhei as demais palestras, né, acompanhei os demais eventos, todos mais ou menos dentro dessa linha de que se traga alguma coisa de diferente, que não se trabalhe na comunidade acadêmica, e principalmente, né, aquelas informações que existem, né, mas que normalmente elas não são tão divulgadas, né? E a questão da produção de sementes de hortaliças está nesse contexto, né? Ela existe, só que não tem aquela ampla divulgação. Então, a proposta dessa palestra é exatamente isso, né? Falarmos um pouquinho sobre a atividade de produção de sementes de hortaliça. Então, esse vai ser o tema da minha conversa com vocês. Apenas um pequeno contratempo, né? É, são novidades para nós também, né? Então, esses atrasos de 2, 3 segundos aqui me parece bastante normal, né? Então, é apenas, digamos assim, estamos nos adaptando a novas tecnologias, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, né? A minha área de atuação é
na parte de olericultura, paisagismo e floricultura, né? E o tema da minha apresentação agora vai ser sobre a parte de produção de sementes de hortaliças na propriedade, né? A primeira questão é, o que são as hortaliças, né? O que são, quando nós falamos em hortaliças, né, nos reportamos a que tipo de hortaliças, né? E aí nós temos a gama gigantesca de possibilidades de trabalhar com hortaliças, de batata, pimentão, berinjela, tomate, alface, repolho, pepino, moranga, abóboras, né? Então, percebe-se que o leque de cultivo de culturas dentro da horticultura é gigantesca, né? É muito grande. E aí nós temos aquela ideia do conceito, né? O que é horticultura? O que é hortaliça? Né? Então, eu tenho a questão do conceito popular, né? O conceito popular que diz o quê? Né? São legumes, né? Eu vou fazer uma salada, né? Normalmente, quando se fala em salada, se reporta alface. Né? Vou fazer uma sopa de legumes, aí bota cenoura, bota, né, ervilha, milho. Então, esses são os conceitos populares. Mas, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela trabalha a questão da horticultura com alguns conceitos específicos, né? Não que os outros não sejam válidos, claro que são, né? Mas o que a FAO preconiza como conceito de horticultura? Então, ela trata elas como sendo plantas tanto anuais quanto bienais, ou até perenes, né? Que são cultivadas tanto a campo, a céu aberto, quanto cultivo protegido. E o ponto principal, né? Utilizados quase exclusivamente como alimento humano, né? Aí me parece estranho quando se ouve a questão, mas a agricultura não é produtora de alimentos, né? Aí nós temos algumas questões que podem ser, sim, levantadas, não é o caso da palestra, mas podemos, sim, comentar alguma coisa, por exemplo, né, uma atividade agrícola. Por exemplo, a cultura do algodão, né? A cultura do algodão, a cotonicultura, ela tem como objetivo, basicamente, a confecção de tecidos, né? Então, é uma atividade agrícola, mas ela não é destinada ao consumo humano. E muitas outras também, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar. Uma parte da cana-de-açúcar é destinada à produção de açúcares e derivados, e a outra parte é destinada à produção de combustível renovável, né? O álcool. E muitas outras, né? Até mesmo a parte de produção de grãos, né? A grande parte do que se produz de grãos, na verdade, não tem destino para alimentação humana, diretamente, né? Ela é destinada à produção de alimento, de rações para animais, né? E, obviamente, depois a gente faz o devido consumo dos derivados, né? Mas, enfim, a atividade agrícola em si, ela tem outra finalidade, que é produção de alimento para os animais, né? Então, a olericultura, assim como também dentro da fruticultura, ela tem outro modo de pensar, né? Ela é, sim, destinada quase que exclusivamente à produção de alimentos para consumo in natura ou minimamente processado. E ainda nós temos alguns outros segmentos da olericultura, né, que diz respeito à produção de grãos e vagens, por exemplo, né? Um exemplo clássico, a ervilha, né, que ela é consumida in natura, ou com os grãos tenros ou imaturos, assim como o milho verde também, assim como o feijão de vagem, né? Então, algumas atividades que produzem grãos, na verdade, ela tem o ciclo diminuído, né? E elas são destinadas para o consumo humano na forma de alimento dentro da horticultura, né? E ainda temos também os melões, melancias, né? Que tem um comportamento muito próximo da horticultura, né? Por ter o seu cultivo temporário, como as demais hortaliças, né? E ainda temos dentro desse conceito de horticultura a parte de produção de temperos e condimentos, né? Que elas são destinados não para consumo em grande volume, né? Mas sim para consumo juntamente com os demais
alimentos, né? Então, também eles se enquadram dentro dessa atividade. E o que é mais importante aqui nessa conversa que vamos ter, né, é a diversificação. O quanto diversificado é esse mercado, né? Então, nós hoje temos aproximadamente ou mais que 70 espécies em vários segmentos de mercado. E cabe lembrar que são 70 espécies, né? E dentro dessas espécies ainda nós temos a questão das variedades, né? Então, se considerarmos, por exemplo, essas morangas, abóboras, melancias, né? São espécies, mas que dentro de cada espécie tem uma gama gigantesca de variedades de hortaliças, né? Então, nós temos um universo superior a 70 espécies e uma quantidade infindável de variedades de plantas que são consideradas plantas de horticultura. Uma outra coisa importante que se vale lembrar, e também é a questão que é o foco da nossa conversa aqui, é a questão das características da cadeia produtiva, né? Uma delas é a questão da necessidade de produzir o tal do mix, ou seja, quando a gente fala em horticultura, né, quando a gente vai no mercado, ou quando a gente consome produtos de origem da horticultura, normalmente a gente faz o quê? Compra 3 ou 4, 5 tipos diferentes, né, seja alface, repolho, cenoura, beterraba, pimentão, pepino. Então, normalmente a gente faz sempre aquele mix de produto, né? Não chega lá e compra, por exemplo, 1 quilo de um produto, né, e leva para casa. Esse não, normalmente procura um conjunto de algumas cultivares específicas, né, de alguns produtos específicos. Outro ponto importante, que é chave também na hora de decidir a atividade, é que esses produtos, eles dificilmente têm uma capacidade de conservação de longo prazo. Eles são consumidos, quase que todos eles, de forma in natura. E logo após a colheita. Ou seja, eles são produtos altamente perecíveis, né? Então, da colheita ao consumo, tu tem um período muito curto. E esse período muito curto pode ser de 1 dia, 2 dias, com formas folhosas, 1 semana, 2, 1 mês, no mais tardar 6 meses, quando a gente fala de batata e cebola, né? Mas são produtos normalmente perecíveis. E isso faz com que essa atividade seja desenvolvida naquele sistema que nós chamamos de cadeia curta, né? Cabe lembrar que a cadeia curta, ela diz respeito à produção, distribuição e consumo, né? Então, essa característica de necessidade de cadeia curta faz com que a produção seja sempre muito próxima do mercado consumidor. Nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, né, costuma-se chamar essas áreas produtoras de horticultura de cinturões verdes. Então, em grandes centros urbanos, ao redor dessa cidade se concentram os grandes cinturões verdes, né? Exatamente por quê? Porque a produção e o consumo, eles precisam, o consumidor e o produtor precisam estar muito próximos, né? Exatamente por essa questão do produto ser perecível. Sabendo disso, então, teve a necessidade de se organizar um banco de recursos genéticos, aquilo que nós chamamos de fitogenéticos, que preserve muito a característica dessas mais de 70 espécies de plantas de origem de interesse agrícola, né, dentro da olericultura, dentro da horticultura, né? Então, essa necessidade de preservar esse banco de sementes, essa necessidade de preservar essas tantas espécies de plantas de interesse comercial, né, fez com que surgisse esse tratado internacional, o Tratado dos Recursos Fitogenéticos. Ele foi adotado a partir de novembro de 2001, numa conferência que teve, se eu não me engano, não vou confirmar isso, mas acho que foi em Roma,
realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né? E esse tratado internacional para a manutenção desses recursos fitogenéticos, né, voltado para a alimentação e agricultura, ele passou a vigorar a partir de junho de 2004. Ou seja, todas essas espécies de plantas de interesse dentro da horticultura, né, elas são reconhecidas como recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, né? E quem participou desse tratado internacional? A União Europeia e os Estados-membros, né? Então, o Brasil, sim, é um signatário desse tratado, né? Então, o Brasil faz parte desse grupo de países que se comprometeram em preservar esses recursos fitogenéticos. E para facilitar o trabalho, foi estabelecido um sistema mundial aos agricultores, né? Aos detentores dessa semente e aos cientistas, para que todos tivessem acesso a esse material, né? Então, que não ficasse restrito, ou que não ficasse sob domínio de uma empresa específica, né, que vá desenvolver a patente desse produto e que depois acabe cobrando ou royalties, ou que acabe dominando, tendo a exclusividade da semente e fazendo com que o agricultor não tenha mais acesso a esse material, né? Então, esse sistema mundial, ele prevê que o agricultor pode reter essa semente, pode ser o detentor dessa semente, assim como os cientistas também podem, né? E, principalmente, que ele visa assegurar, através de um sistema multilateral, isso é importante, né, o acesso a esses benefícios. O que significa esse sistema multilateral? Que os benefícios, os beneficiários, eles consigam partilhar essas sementes, né? Que o detentor de uma semente, ele consiga tanto fornecer para outros agricultores de outros países, assim como ele também pode receber essa semente de outros agricultores de outros países, né? Então, é um sistema em que tem como base principal, né, a manutenção desse banco de semente dessas múltiplas espécies, né, sob o domínio dos agricultores, ou se não dos cientistas, né? E que essas sementes não sejam de domínio de uma empresa que acabe cobrando pela utilização dessas sementes. E o Brasil, como sendo signatário desse tratado, tem na Lei Brasileira de Semente, de 2008, no artigo 2º, inciso 16º, que ele reconhece a existência de cultivares locais, ou crioulas, como variedades adaptadas por pequenos agricultores familiares, e a possibilidade, isso é importante, né, não só de troca, mas de comercialização, né? Então, o agricultor que detém essa semente, ele pode tanto comercializar, tendo fins lucrativos, como também pode trabalhar no sistema de troca-troca. Então, dentro dessa possibilidade do agricultor ser o detentor dessa semente, ele não pode simplesmente negligenciar quanto à necessidade de manter aquela característica genética da semente, né? Então, ele pode multiplicar a semente? Pode, né? Ele pode trabalhar no sistema de troca-troca ou de comercialização? Pode. Mas, no momento que ele vai produzir essa semente, ele precisa daquelas informações básicas, né? A principal delas, né, é conhecer o hábito reprodutivo da planta. Por que conhecer o hábito reprodutivo dessa planta aí? Para poder adotar as técnicas, os métodos de cultivo na etapa seguinte, né? Então, ele precisa saber o que é uma planta, por exemplo, hermafrodita, né? Ou seja, aquela planta que tenha a flor com o androceu e o gineceu, ou seja, a estrutura masculina e a feminina. Ele precisa saber, ou o produtor de semente precisa saber, que mesmo uma planta sendo hermafrodita, ela pode sim se autopolinizar, se autofecundar, aquilo que é tecnicamente chamada de planta autógama. Ele precisa conhecer um pouquinho da necessidade de que tenha uma outra planta polinizadora, né, para
que se produza semente, a plantas chamadas alógamas, né? Mesmo a flor sendo hermafrodita, ela não consegue se autopolinizar. Então, se o agricultor se propõe a cultivar uma planta, por exemplo, monóica, né? Ele precisa, antes de mais nada, conhecer como que essa planta produz sua semente, para poder depois adotar as técnicas de cultivo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Outro detalhe também, né, nós temos as plantas na olericultura, principalmente na família das cucurbitáceas, né? O grande grupo são as monóicas, que apresentam a flor masculina exclusivamente e a flor feminina exclusivamente, né? Então, elas precisam obrigatoriamente do tal do agente polinizador. Então, e também, principalmente, porque sabendo que vai ter essa troca de material genético entre uma planta e outra, tu também precisa de uma técnica diferenciada, tu precisa de um sistema de manejo específico, que também nós vamos ver daqui a pouquinho. E nós temos as plantas dioicas. Dentro da olericultura não é muito comum as plantas dioicas, mas de qualquer maneira, elas se assemelham muito às plantas monóicas porque elas precisam de um agente polinizador, né? Então, se o agricultor que deseja produzir essa semente, tanto para uso próprio quanto para comercialização, ele tem que ter bem em mente o que significa ou como que funciona, ou como que as plantas se comportam quanto ao hábito de produção de semente, de reprodução, né? Algumas coisas também importantes que ele precisa saber é a escolha do local. Por que a escolha do local? Dentro da propriedade, né, conforme a cultivar sendo monóica, dioica, ou hermafrodita, autógama ou alógama, ele precisa ter dentro da propriedade aquele local destinado para o cultivo daquelas plantas que atendam às necessidades, né, mínimas que a planta precisa, tanto de necessidade de agente polinizador, de isolamento, de condições de solo, né, que o local onde ela seja cultivada tenha a condição de solo e ambiente apropriado, né, que não seja simplesmente cultivado num local inapropriado. A época de plantio também é muito importante, principalmente para produtor de semente, né, visto que a condição ambiental é fundamental para que ocorra ou não o florescimento, né. Então, quando se fala em produção comercial, né, tu não vai obter a semente no final do ciclo, tu vai obter o fruto, a folha, a raiz ou caule, dependendo da planta, a espécie que tu tá trabalhando. Agora, para a produção de flor, fruto e semente, nós temos o ambiente que influencia, principalmente dois itens do ambiente, que é o fotoperíodo e a temperatura, né? Então, nós temos aquelas plantas de fotoperíodo de dia curto para florescer, nós temos aquelas plantas de fotoperíodo de dia longo para florescer, então temos que conhecer a característica que induza ao florescimento dessa planta. Nós temos a época em função da temperatura, visto que a maioria das plantas é sensível ao excesso de temperatura, né? Então, nós temos, nas nossas condições de estado, por exemplo, temperaturas no período de verão que elas chegam a 35, 38 graus, né? E a boa parte das espécies, com temperatura acima de 28 ou 30 graus, elas acabam abortando a flor, né? Então, nós precisamos ter muito bem claro, né, que na produção de semente, nós não temos semeadura e colheita o ano todo, né? Nós temos épocas específicas para cada espécie, conforme a sua necessidade de fotoperíodo e de temperatura. Um outro ponto importante é o isolamento, como eu comentei anteriormente, né? Principalmente no que diz respeito às plantas alógamas, né? Para evitar a contaminação de uma outra planta que esteja muito próxima, né? E as plantas monóicas e dioicas também, né? Então, a questão do isolamento é para que se preserve a característica genética daquela espécie que está se tentando cultivar, que está se desejando tirar semente. Todo e qualquer contaminante próximo que possa interferir no processo de produção de semente já vai fazer com que aquela espécie, aquela variedade cultivada perca um pouquinho da sua pureza genética, né? E quando se fala em
espécies alógamas, que são plantas ou monóicas, que necessitam do agente polinizador, principalmente insetos, na grande maioria abelhas, né? Também é necessário que se tenha o agente polinizante, né? Recomenda-se no mínimo uma colmeia por hectare, né? O ideal é que se tenha até 3 colmeias por hectare, para que se tenha a, a melhor polinização possível. E como nós temos um inseto polinizando, né? Nós temos que ter cuidado com a aplicação de produtos, mesmo que produtos orgânicos, né? Muitos dos produtos que nós aplicamos para controle de insetos, na verdade, eles são repelentes. Então, o uso de algum produto que tenha efeito repelente, né, deve ser evitado, principalmente no período da manhã, que é onde é aquele período em que as abelhas mais fazem as visitações nas flores, né? Uma outra coisa importante quando se fala em produção de sementes na propriedade, em pequena escala, principalmente, né, para uso particular e não para comercialização, né, que nós tenhamos sempre a escolha daquelas plantas que têm uma floração uniforme, né, ou seja, aquelas plantas que atingem o estágio reprodutivo num período único, de florada, então se faz a escolha das plantas sadias, né? Se vai lá no meio de toda a população, se escolhe essas plantas sadias, né, com a melhor arquitetura, com a melhor desenvolvimento, né, para que se faça a colheita dessas sementes. Ou se não, em alguns casos, por exemplo, como o tomate, né, o tomate de hábito de crescimento indeterminado, ou solanáceas em geral, e muitas outras, elas começam a produzir, e elas têm um ciclo de produção que vai 120, 130, 150 dias, né? Então, tu faz a colheita dos primeiros frutos no primeiro dia de colheita, e tu vai ficar durante 3, 4 meses colhendo fruto daquela planta, né? Então, nesses casos, né, recomenda-se que sejam sempre tirados os primeiros frutos para a colheita de semente. E um outro ponto importante, né, na hora da colheita do fruto semente, é que exige o momento certo da colheita. Se tu antecipar a colheita, aquela semente não vai estar devidamente formada. Se tu atrasar a colheita, ela já pode ter sofrido algum tipo de deterioração pelo ambiente, pelos efeitos do meio, ataque de insetos, ou N motivos, né? Então, é importante que o produtor saiba identificar o ponto de maturação fisiológica, ou seja, aquele momento em que a semente completou o ciclo e, a partir daquele momento, ela só tem como função perder água, desidratar até o nível suficiente para que ela seja armazenada, né? Então, a questão do ponto de maturação fisiológica é bastante importante, só que é uma informação, assim, muito específica, né? Não é tão simples de determinar esse ponto de colheita, né? É aquela experiência de saber se o fruto é seco, se o fruto é carnoso, né? Se o fruto é carnoso e ele precisa completar o ciclo do fruto para depois a semente completar o ciclo, né? Então, são N fatores que precisam ser levados em conta, né? Então, é viável a produção na propriedade, né? Desde que se conheça muito bem o comportamento reprodutivo da planta e desde que se saiba escolher os locais certos e saiba identificar quais os melhores momentos para que se faça essa colheita da semente. Sabendo disso, né, então, como é praticamente impossível tu pensar que dentro de uma única propriedade tu vai conseguir cultivar todas as espécies de plantas de interesse da olericultura, da horticultura, e inclusive mesmo dentro de uma mesma espécie, né? Tu vai imaginar que tu tenha 10, 7, 8 cultivares, variedades diferentes de melancia, que elas, sim, elas conseguem, através do agente polinizador, fazer com que uma cultivar polinize a outra, uma espécie, inclusive, possa até cultivar a outra, né? Fecundar a outra. Então, se criou, para facilitar
manutenção desse banco de sementes, algumas estratégias. E a estratégia primeira, o principal, é o que foi chamado de melhoramento participativo, né? Ou seja, se faz aquela seleção de N agricultores, de N interessados, né? E esse grupo de interessados, na verdade, vão trabalhar com cultivares bem específicas, exatamente para que se tenha um isolamento melhor, para que se tenha um cuidado melhor, para que se tenha todo um ganho em qualidade dessa semente e para que, principalmente, né, a partir do momento que tu cultiva uma espécie e uma variedade, tu consegue manter a questão da pureza genética de forma mais controlada. Então, nesse melhoramento participativo, fazem parte fazem parte algumas ONGs, né, organizações não governamentais, e alguns pesquisadores de órgãos públicos, né? E qual é a ideia desse trabalho? Né? É evitar que as sementes locais, indígenas, tradicionais ou crioulas sejam substituídas por sementes modernas, né? Ou sementes de alto rendimento, não que isso seja equivocado, né? Não, na verdade não é. O que se tenta fazer é, na verdade, a manutenção de um banco genético de domínio dos agricultores, né, para que eles mantenham aquele material genético dentro das propriedades. Né? Quando se começa a perder esse material genético, ou quando eles começam a desaparecer, inclusive, né, alguns chamam a entrada de híbridos ou de transgênicos, né, denominam isso de erosão genética, né? Ou seja, simplesmente tu faz com que aquelas sementes acabem desaparecendo e acabem prevalecendo essas sementes de alto rendimento, alto potencial de rendimento, mas que necessita de toda uma técnica diferenciada de cultivo. Então, através dessa organização entre ONGs e pesquisadores, através dessa estratégia, né, de fazer com que os agricultores mantenham essa semente dentro da propriedade, o agricultor que mantém essa propriedade, essa semente, ele recebe aquelas instruções, né, ele recebe o treinamento, ele recebe as técnicas de cultivo e depois de cultivado, depois de atendido todos aqueles pré-requisitos anteriores de escolha de época, local, isolamento, né? Ele também recebe as informações de como ocorre a seleção dessas plantas, né? Normalmente se utiliza a seleção massal, ou seja, tu tem a tua área de produção, tu vai lá no meio, identifica as plantas que têm as características que se deseja, né? Ou aquelas que apresentam as melhores características que se deseja, né? De tamanho, porte, coloração de fruto, adaptação ao ambiente, e se faça essa colheita daquelas plantas ou se faça a reserva daquelas plantas para que sejam produtoras de semente. E também, né, atendendo todas aquelas pré-requisitos anteriores, né, ainda pode-se fazer uma outra técnica, que é a seleção estratificada, ou seja, dentro da tua propriedade, tu divide a propriedade em talhões ou em partes iguais, né, e aí tu determina que em cada parte isolada, ou cada segmento separado da tua lavoura, tu vai lá e colhe uma planta, né? Então, tu não faz uma seleção das melhores, tu faz uma seleção de uma planta de cada local selecionado. Então, na verdade, tu não tem a escolha das melhores, então tu tem uma escolha de um grupo de plantas que tem um comportamento dentro de cada parte da propriedade, né? Então, nós temos a possibilidade de produzir sementes na propriedade? Sim, né? Desde que se conheça o comportamento reprodutivo da planta, desde que se saiba minimamente como algumas condições de cultivo, né? Desde que saiba
algumas técnicas de como fazer essa seleção da planta, desde que se saiba como organizar a propriedade para que se tenha essa possibilidade de se fazer tanto a seleção simplificada quanto estratificada, né? Sabendo disso, então, que tem essa possibilidade de nós termos a produção de semente dentro da propriedade, que conclusão que a gente pode, né, ou melhor ainda, o que a gente pode considerar a respeito disso tudo, né? Primeiro ponto, eu acho que é a preservação do material genético dentro da propriedade, né? Eu mostrei inicialmente que são mais de 70 espécies, né? São N variedades, N cultivares, né? Tu não tem como fazer um trabalho desse porte dentro de uma única propriedade, então tu precisa de várias propriedades, né? Então, se tu não tiver esse trabalho dentro de uma organização onde todos participem, onde todos entendam a necessidade de se fazer essa produção de semente dentro da propriedade. E outro ponto importante, né, é a questão da parceria com outros produtores, né, onde, como ele não tem a condição de fazer toda a produção dentro da propriedade, ele pode sim fazer parcerias, né, pode organizar um município, um estado, até mesmo um país, para que cada região, cada município, cada propriedade tenha a sua especificidade dentro de uma determinada cultura, né? E por que isso é importante? Principalmente na questão do que se diz respeito à produção orgânica agora não é só hortaliças, né? A produção orgânica de qualquer atividade agrícola, né? O que se perdeu muito ao longo do tempo foi exatamente isso. O banco de sementes, que era propriedade dos agricultores, né? Essas sementes foram sendo substituídas por outras sementes, híbridas ou transgênicas, né? E aí, dentro daquele conceito básico da agricultura orgânica, né? A semente começou a se tornar um problema, né? Ou um gargalo para essa produção, né? Visto que começou a ficar difícil de encontrar essa semente dentro das propriedades, né? Então, é importante que o agricultor tenha consciência de que ele precisa, sim, manter aquela semente dele dentro da propriedade, que ele pode tanto trocar com outros agricultores, assim como ele pode também até comercializar essa semente. E o principal, né, que eu considero, né, que essa perda do controle da semente pelo agricultor, na verdade, não significou a extinção dessa semente, né? As empresas, na verdade, elas têm esse banco de germoplasma, eles têm esse banco de material genético, só que ela está concentrada na mão de poucos produtores de semente, trabalham com cruzamento, com melhoramento, com transgenia, e essa semente acaba voltando para o agricultor em condições não necessariamente ideais para o cultivo que ele deseja dentro da propriedade, né? E o mais importante, o mais grave que eu digo, que eu considero, é que essa semente volta com um custo para o produtor, né? Com alto custo. Então, ele acaba abrindo mão de uma semente dele, muito adaptada, que não teria custo nenhum, que teria até um manejo dentro do que se preconiza a produção orgânica de produtos, né? E aí já digo de novo, não é só da horticultura, essa regra vale para todos os segmentos, né? Então ele acaba abrindo mão do material dele para ficar dependente da produção da compra de sementes de umas poucas empresas que produzem essa semente, né? Então essa é a questão chave né? Esse é o ponto chave dessa apresentação, né? Mostrar que nós precisamos, sim, preservar essa semente dentro da propriedade, né? E precisamos, sim, trabalhar de forma coletiva para que essas sementes sejam mantidas de posse do agricultor, né? E aí não é um agricultor, é do agricultor
no sentido amplo da palavra, né? E que esses agricultores tenham consciência da importância dessa atividade e que eles tenham a consciência de quanto é importante esse sistema de troca-troca de sementes, né? Para que cada produtor acabe no final do ciclo, no final da ponta, sendo quase que um especialista, produtor de semente de uma cultivar específica, né? E de uma variedade específica, né? Essa é a ideia da produção de semente dentro da agricultura familiar. A ideia é essa, então, né? Vamos, como considerações finais, né? A minha proposta foi não trazer aquilo que é de conhecimento muito comum de todos, e sim mostrar que existe uma organização internacional, né? Existe um mercado organizado que faz com que nós tenhamos essa possibilidade de manter esse banco de sementes na propriedade, né? O ponto-chave dessa apresentação foi essa aqui. O tema é muito, muito, muito mais abrangente, né? Eu simplesmente não tenho como tratar aqui em pouco tempo, por exemplo, das técnicas de cultivo de 70 espécies, né? É impossível fazer isso. Para isso se exige que se faça um grande debate, né? Que se faça um encontro, que se tragam pessoas que conheçam cada uma das espécies, né? Cada peculiaridade de cada espécie, né? Então, é um tema amplo, é um tema grande, é um tema muito atual, tanto no contexto da agricultura brasileira, quanto no contexto da agricultura mundial, e espero que tenha, pelo menos, chamado a atenção o fato de que nós temos como compromisso, né, fazer com que esse banco de sementes permaneçam na propriedade, permaneçam sob o controle do agricultor ou de algumas organizações não governamentais, e principalmente, né, preservar o banco genético que nós temos que é o que temos de muito rico no nosso país, né, e que esse banco de plantas, com esse banco de sementes, né, eles seja preservado para que não aconteça aquilo que foi comentado, né, que é a tal da erosão genética, né, ou seja, vamos abrir mão de um leque de possibilidades, né, em troca de uma única possibilidade, né? Então, espero que possamos retomar esse assunto com mais pessoas e talvez aprofundar um pouquinho mais esse debate, essa conversa, e aí sim trazendo peculiaridades de cada cultivar, né, de cada forma de cultivo, né, para que a gente consiga entender, por exemplo, a diferença entre tu produzir uma semente de uma cucurbitácea e uma semente de uma solanácea, né, que são diferentes, que são peculiares, que são particulares, e para isso é necessário que se faça um trabalho bem mais amplo, né? Então a ideia minha foi exatamente essa, trazer para o grupo aqui uma informação de que existe essa atividade dentro da agricultura brasileira, né? Agradeço a todos, espero que tenha contribuído com algumas informações, tá? Obrigado.